Olá, esse é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e hoje estamos na aula de número 28, que fala sobre o batismo. A Confissão diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, né? Porque nós consideramos o batismo como a maneira de você ser introduzido na vida da igreja, mas não só para isso, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, o que é, por definição, um sacramento. Uma outra maneira de expressar isso é que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Tá? Então, para servir de sinal e de sua união com Cristo. Então, é um sinal da nossa união com Cristo, o batismo. Um sinal da nossa regeneração, um sinal da remissão dos nossos pecados e também da nossa consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Então, o batismo ele representa todas essas coisas para nós, aqueles que se submetem ao batismo. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Então, até Jesus voltar, esse sacramento ele ainda existirá. As pessoas precisarão continuar sendo batizadas para serem inseridas dentro do corpo de Cristo. O elemento exterior usado nesse sacramento é a água, com a qual o ministro do Evangelho, a gente já viu isso no capítulo anterior, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra Mateus 28, 18 a 20, que é esse texto aqui. Jesus, depois de haver ressuscitado ah, dos mortos, ele diz: Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, e de portanto façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deu a fórmula batismal, né? Que é em nome das pessoas da Trindade ali, que um novo convertido, né, um novo discípulo deveria ser batizado. Lembrando, né, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão atuando em todo o processo da salvação, né? Não apenas um, mas a Trindade como um todo está atuando ali na vida daquele indivíduo, por isso ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Então, o ponto é que não é necessário, embora não seja um pecado, obviamente, tá? Embora alguns irmãos de outras denominações consideram errado você batizar com um pouco de água na cabeça, sendo mais econômico, né? Como os presbiterianos são, mas nós não consideramos errado. Ah, não é necessário imergir, mas nós cremos que ah, ele pode ser administrado, né, ou devidamente administrado por meio de aspersão, né, jogar um pouquinho de água na cabeça, porque a água é um símbolo, né, um símbolo desse sacramento. E nós vemos lá que na Bíblia, em algumas passagens aqui, em alguns momentos, pessoas são batizadas, até uma casa inteira é batizada, em locais que não tinha nenhum rio ou nenhum mar, nada próximo, né? E ainda assim diz que a casa inteira foi batizada, ou em locais de muito frio, né? Em que não se daria para colocar alguém, né, submerso em água, nós acreditamos que não há nenhum impedimento, né, que a pessoa seja batizada com um pouco de água na cabeça, por conta de alguns textos bíblicos que aparentam demonstrar, né, essa não necessidade de que a pessoa tenha que, de fato, submergir em água ou emergir em água. A confissão continua dizendo que não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora um deles o seja, né, devem ser batizados. Então, por quê? Porque nós acreditamos que da mesma maneira, já que o batismo é uma continuação em essência, pelo menos, do sacramento veterotestamentário a, da circuncisão, né, como um sinal, como uma marca de que aquelas pessoas faziam parte do povo da aliança, né,
uma criança de 8 dias, o menino ao oitavo dia era circuncidado como essa representação, como esse sinal, como esse selo, e mesmo sem entender nada sobre justiça e fé, né, nós acreditamos então que, da mesma maneira, um crente no Novo Testamento, que faz parte da família da aliança, deve levar o seu filho ao batismo, mesmo que ele não, o seu filho não entenda nada, a, como uma obediência, né, de fé a Cristo. Certamente o filho receberá benefícios dessa ordenança sendo cumprida, né, benefícios espirituais e tudo. Então nós acreditamos que isso é necessário, mas que de forma alguma isso salva, ok? De forma alguma isso salva. O batismo não é regenerador, né? Por exemplo, pais que levam os seus filhos ao batismo, nós sempre ensinamos e perguntamos para eles se eles entendem que o fato de eles estarem cumprindo essa ordem não significa que eles não devam ensinar os seus filhos no Evangelho, que eles não devam ah, todos os dias orar pela conversão deles, porque o batismo não salva ninguém, embora seja uma ordenança necessária, embora seja uma ordenança importante, embora confira às crianças benefícios particulares de fazer parte de uma família da aliança, né? Como não salvava na época um judeuzinho circuncidado ao oitavo dia, não necessariamente fazia dele um verdadeiro israelita espiritualmente falando, né? Alguém que realmente cria em Deus e no Messias que viria, não necessariamente. Embora ele participasse de benefícios comuns da família da aliança, né, do fato dele ter se circuncidado e fazer parte de Israel, isso não fazia dele de fato um verdadeiro crente, né? Então, da mesma forma, isso funciona para nós. Embora existam muitas denominações que não pensem assim, né? Que sejam credo-batistas, ou seja, só pessoas que têm condições de exercer uma fé ah, consciente, né? Madura, é que podem então ser batizados. Nós não cremos assim, justamente pela questão da continuidade em essência dos sacramentos. Tá bom? Existem textos importantes, né, sobre isso. Um deles é Romanos 4, 11 a 12, em que Paulo vai falar sobre, por exemplo, Abraão, tá? Em Atos também tem esse texto aqui é importante, que ele vai falar ah, que que essa promessa, né, não é só para nós, mas também para os nossos filhos, né? Acho que é Atos 2, se eu não me engano, vai falar que essa promessa não é só para vocês, mas também para os seus filhos, falando sobre essa temática, né? A confissão continua dizendo que, posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenança, a ordenança do batismo, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo os que sejam indubitavelmente regenerados, todos que são batizados. Então, ou seja, nem todo mundo que é batizado é verdadeiramente regenerado e salvo, e nem todo mundo que não foi batizado é um perdido ou que não foi salvo. Por exemplo, né, o caso do ladrão da cruz, que foi salvo no último momento, né, os 45 do segundo tempo, e Jesus falou para ele: ó, te digo hoje que ainda estarás comigo, te digo que ainda estarás comigo no paraíso, né, hoje ainda. E aí ninguém batizou aquele homem naquele momento, né, e foi salvo porque Jesus tinha acabado de afirmar. E nós sabemos, né, por experiência, que na igreja tem uma série de pessoas que foram batizadas e que demonstram muitas vezes não serem de fato salvas, né, ou se afastam ah, de maneira absoluta assim da igreja, demonstrando que na verdade nunca foram salvos e foram batizados. Então, embora o batismo seja importante, não deva ser negligenciado ou desprezado, ele não é prova final de salvação e nem de, na ausência dele, de condenação, tá bom? Mas a eficácia do batismo não se limita ao momento que é administrado. Então, contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito àqueles a quem ele pertence.
adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus em seu tempo apropriado. Ou seja, existem benefícios de cumprir a ordenança divina, e esses benefícios não se limitam ao momento específico em que a pessoa é batizado, mas essa graça é oferecida e conferida pelo Espírito Santo a todos aqueles que pertencem a ele. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Tá? Então, o exemplo que eu dei em aula passada sobre uma pessoa que é batizada numa igreja que não consideramos igreja, na verdade ela não foi batizada. Então, não é que ela é rebatizada, mas ela é batizada só. Porque aquilo que ela fez em outra igreja foi só um mergulho na piscina, um mergulho no rio, seja lá onde for, porque nós não consideramos que de fato seja uma igreja, e se não é uma igreja, não há um batismo, tá? Mas alguém que, por exemplo, foi batizado na infância não deve ser batizado novamente quando adulto. O que nós fazemos aqui na igreja é apenas a pública profissão de fé, né? Nós dizemos que a pessoa deve então anunciar a sua fé em Jesus Cristo de maneira pública quando ela já foi batizada na sua infância. Ou pessoas que foram batizadas, mas que na época não tinham entendido direito, alguma coisa assim. Não existe esse negócio de batismo mais de uma vez, tá? Ou rebatismo. Embora outras igrejas assim o façam, a nossa denominação não entende que isso é legítimo, tá bom? Então, esse é o capítulo sobre o batismo, e na aula que vem nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Então, até o próximo vídeo. Deus os abençoe.